E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia com muita confusão. Vídeo hoje dividido em 4 temas. Quero começar falando sobre o Dilma e tudo que seu governo vem fazendo para combater a desinformação. No dia de ontem saíram algumas notas, o que a Polícia Federal está pensando em fazer, e a Folha de São Paulo escreveu um texto crítico ao governo que eu quero mostrar para vocês. E esse tema ele vai nos levar ao segundo, que é ainda mais importante. Quem apareceu ontem fazendo algumas pontuações sobre o governo e seus aliados foi o Ciro Gomes. Ele saiu em defesa da Michelle Prado, quando ela falou aí do gabinete de ódio de esquerda, e o Ciro Gomes foi cancelado ao longo do dia de ontem, seguirá sendo cancelado ao longo do dia de hoje. E por que isto vai nos levar a um tema que tem ali a foto de Lula versus Bolsonaro? Porque nas últimas horas saíram várias notícias sobre a direita permitida, a direita do bem, a direita que pode existir. Pessoas falando que em 2026 estão fechados com Lula. O PT já anunciando que vai apoiar candidatos do Centro Democrático, da direita permitida. Até a turma do MBL tá ganhando afagos do ministro do Lula pelos que eles estão fazendo. Enfim, quero trazer uma série de coisas que vão nos levar ao terceiro tema. Mais embates, só que agora entre a direita permitida e a direita mesmo, a direita conservadora. Quero começar por algumas coisas que estão acontecendo fora do Brasil. Trazer um texto aí do Jamil Chad, teve um baita evento conservador lá na Espanha, tá dando o que falar. O Milei falou lá umas barbaridades sobre a mulher do primeiro-ministro, mas esse não é o tópico. Eu quero começar falando sobre soberania, umas coisas que saíram lá do Jamil Chad, para trazer sobre o pele do Felipe Barros, pontuar algumas coisas para vocês, passando pela eleição americana e o que está sendo debatido no mundo hoje. E parece, a frase aí que a gente vai chegar lá, que a oposição, ela vem de quem está do seu lado. A primeira oposição vem de quem está do seu lado, vocês vão entender. Sempre no fim falaremos sobre o Brasil, aquela notícia que mostra que o Brasil deu errado. E depois dessa longuíssima introdução, quero começar só mostrando uma coisa rapidinho aqui sobre o sul do Brasil. A gente vai falar mais também sobre o sul. Eduardo Leite ontem postou lá a foto não, um vídeo, ele indo visitar o cavalo caramelo. Olha o tamanho da comitiva. Todo mundo de jaquetinha, logomarca, um baita trabalho de marketing. Aí você olha ali o texto, ó. Grande caramelo, o nosso herói farroupilha está quase pronto para outra. É um herói. O caramelo é um herói. Porque ele fez o que para ser herói? Qual foi o ato heróico do caramelo? Só que o problema é que a maior parte de vocês com certeza vai olhar para isso e falar: meu Deus do céu, como essa gente não aguenta ver um holofote que já quer tentar tirar algum proveito, tentar ter algum tipo de ganho eleitoral. Gente, você vai dar uma olhada nos comentários dessa postagem. O que mais tem são pessoas falando: é o melhor governador da história. O melhor governador é o nosso do Rio Grande do Sul. Obrigada. Por favor, solicite veterinários, que até os animais, é um monte de gente pedindo. Você vai nos comentários. Eu até pensei em separar uns para trazer. Eu falei, não vou trazer, não adianta. O louco deve ser eu. Eu devo ser o louco, né? Mas a turma lá tava paparicando o Eduardo Leite. As pessoas estavam muito felizes com o cuidado e a atenção que ele estava dando pro cavalo caramelo. Grande parte da população brasileira segue dormindo. Grande parte da população brasileira está muito presa numa estética. Eles estão mais preocupados que o governador está visitando o cavalo caramelo, nem discutir os problemas, as soluções, e até porque aconteceu o que ocorreu. Tem um pessoal discutindo aí algumas questões técnicas sobre todo o aparato que já tinha sido construído no passado, na década de 60, e que parece que não recebeu os devidos cuidados, a devida manutenção. Não, mas isso o povo não está preocupado, né? O importante é o cavalo caramelo. Mas vamos lá. Governo Lula cita defesa da honra e imagem em ação contra a desinformação sobre tragédia do Rio Grande do Sul. Pedido é de direito de resposta. Precedentes do STJ já negaram dano moral ao poder público por ofensas. Aí diz que a AGU
órgão que representa o governo juridicamente, alegou ofensa à honra e à imagem da União em ação que pede direito de resposta por desinformação sobre a atuação do poder público em meio à tragédia do Rio Grande do Sul. Aí veja, a fundamentação consta na peça juizada contra Pablo Marçal, por exemplo. A ação foi feita por meio da Procuradoria Nacional da Defesa da Democracia, criada no governo Lula sob medida pelo Messias, porque algo assim no governo Bolsonaro era impeachment. Essa defesa da democracia todo mundo sabe o que é. Especialistas consultados pela Folha, e todos os especialistas são de esquerda, com direito até a turminha do ITS. Tem dois grupos, né? Dois grupos que adoram a censura. ITS e NetLab, mas censura à direita. Até a turma do ITS tá falando, rapaz, a argumentação de defesa da honra entre público, né, de ente público é problemática e que, caso ela seja acatada pelo judiciário, poderá abrir precedente ruim para a liberdade de expressão. Até os especialistas da Folha de São Paulo não conseguem concordar com o governo Lula. Vai vendo. Aí, o Gadelha nos conta que a Polícia Federal de Lula avalia pedir suspensão de redes de suspeitos de fake news sobre o Rio Grande do Sul. Beleza. Tá ali, né? Exemplos: Eduardo Bolsonaro, Cleitinho, Pablo Marçal. Vai pedir suspensão da rede da Globo, da Folha de... Nesse caso tem sido da Folha de São Paulo, né? Da Globo também, porque o Leandro Ruschel também tá na investigação. Mas o Eduardo Bolsonaro compartilhou a notícia da Folha de São Paulo. Folha também vai entrar? Vamos suspender a Folha de São Paulo? Vamos fechar a Folha de São Paulo? Isso não vai acontecer. Sobre suspender as redes de uma pessoa, deixa um jurista, ministro da Suprema Corte aposentado, Marco Aurélio Mello, comentar sobre isso. Até bacana, né? Ontem a Polícia Federal propõe isso. Ontem o Estadão posta esse recorte. Inimaginável você proibir alguém de atuar em rede social. É uma realidade que nós precisamos conviver com ela. Agora, evidentemente, se alguém é alcançado, considerada a liberdade de inserir matérias, aí se tem na própria Constituição Federal a possibilidade de ser acionado o agente, o autor da prática criminosa, para responder pelo crime de calúnia, pelo crime de difamação, pelo crime de injúria. E responder também, considerado uma das partes mais sensíveis do corpo humano, que é o bolso, mediante a indenização. Mentira, ela deve ser combatida com a verdade. Jamais com atos extremos como é esse ato de tirar-se alguém, né, do acesso à internet, do acesso à rede social. Pois é, né? Você silenciar alguém por causa de uma mentira é um negócio que só petista concorda e acha que funciona. Todo mundo sabe qual é o objetivo, né? Censurar. E a Folha de São Paulo, né? A Lígia Maria vem se destacando na Folha de São Paulo. Ela vem escrevendo textos muito antidemocráticos nas últimas semanas, todos críticos ao PT. E mais uma vez está lá Lígia Maria. Governo Lula incita a patrulha da informação. São os voluntários, né, das fake news. Incitar o denuncismo na população é prática de governos autoritários. Mas é isso o que a gestão federal petista está fazendo com sua campanha Voluntários da Informação. Sob pretexto de combater as chamadas fake news sobre a tragédia no Rio Grande do Sul, foi criada uma plataforma online para que cidadãos denunciem postagens das redes sociais. A ficha de inscrição, contudo, não especifica o tema das enchentes, abrindo assim uma brecha para acusações aleatórias. Você encontrou alguma notícia falsa de informação? Compartilhe o caso nesse campo, informando o link se houver. E você sabe como é petista. Você sabe como é petista. Petista é Maria. Você olhou feio, não olhe feio pro petista, ele vai acabar com você. O termo notícia falsa estimula a perseguição à imprensa ao dar abertura para denúncia de textos jornalísticos.
Se considerarmos o fato de que boa parte dos usuários de redes sociais sequer sabe diferenciar uma reportagem factual de uma coluna opinativa, o resultado dessas acusações pode ser tenebroso. Você pega essas matérias que saem na imprensa, na Folha de São Paulo, que tem espaço para comentário, a quantidade de gente que acusa a própria Lígia de promover fake news, isso, tá do lado do mal, do ódio, etc, tudo mais, bababá, fala que a Folha tem que fechar, fala que a Folha tá com saudades do coiso. Não tá no gibi. A população brasileira lê a manchete, não sabe diferenciar uma matéria factual de uma análise, uma matéria opinativa de um editorial. Não adianta, o povo não sabe. O povo acha que é a mesma coisa. Além disso, se o conceito de fake news é nebuloso, até mesmo entre pesquisadores das áreas de comunicação social e da linguística, imagine para o público em geral. Logo, as chances de surgirem acusações injustas são enormes. Eu diria que são 100%. É impossível o petista não perseguir de forma injusta. Não há transparência sobre quem avaliará essas denúncias. E vocês acham que se tivesse transparência, o PT ia fazer direito? E quais critérios serão utilizados? Certo? Também que se tivesse critério, o PT ia seguir e não ia dar um jeito de censurar. E o governo federal já deu mostras de ter dificuldade nessa seara. Tá bom. Na lista de postagens que a SECOM enviou ao Ministério da Justiça, pedindo que fossem investigadas, algumas eram mera manifestação de opinião ou de indignação. Ademais, o próprio Planalto produz desinformação. Como mostrou a Folha, o governo mentiu ao dizer que não recusou a ajuda do Uruguai para socorrer os gaúchos. O que nota-se no Brasil é que, no geral, o termo fake news tem sido usado para censurar o debate público ou para atacar notícias que apontam falhas do governo. Seja ele de esquerda ou de direita, afinal foi Trump que lançou essa moda. Nenhuma dessas motivações faz bem à democracia. Pois é, dona Lígia, pois é. E aí, conectando nesse tema, mas começando a andar pro debate público, ao lado do terceiro, dois temas mais importantes do vídeo de hoje, estava eu passando pelo Twitter e me deparei com um post do Ciro Gomes, que fala muito mais sobre a esquerda do que sobre o Ciro Gomes. O Ciro Gomes é relógio parado. 2 vezes no dia bate o horário certo. No máximo, às vezes nem 2 vezes por dia. Impressiona-me a quantidade de vezes que autoridades, especialmente federais, a começar do próprio presidente da República, se queixam de fake news a toda hora e sobre qualquer assunto. Choca-me ainda mais a centralidade dada a este fenômeno da modernidade tosca na crise do Rio Grande do Sul. Vamos trabalhar, pessoal. O povo não é assim bobo como vocês pensam. Pior para vocês, o povo já está percebendo que a disputa mesquinha de imagem política parece ocupá-lo mais do que o próprio serviço. A propósito, crítica política não pode ser confundida jamais com fake news. Até aqui ele tá ok. Não adjetivou demais, estava ok. Pontuação bem clara, bem direta. A última agora é o cyberlinchamento de uma professora, pesquisadora e escritora, Michele Prado, eleitora pública de Bolsonaro em 2018 e eleitora igualmente pública de Lula em 2022, coautora de um estudo feito pela USP por um grupo que parece tê-la excluído, desmentiu o ex-ministro da propaganda de Lula e atual ministro encarregado da ação do governo federal na catástrofe do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta. Gostei dessa parte, né? O ministro da propaganda. O ministro, em meio à tragédia popular, encontrou tempo e motivação para mencionar tal estudo, nenhuma novidade para mim, uma interpretação fraudulenta deste trabalho. Para o chefe da máquina de fake news do governo Lula, aqui o Ciro Gomes ele já se deixa levar, né, pela emoção, já deu aquela pancada no Paulo Pimenta e no Lula, óbvio, aí já deixou a esquerda, né, desconcertada. Tal estudo teria notado um crescimento, ou um número absoluto, de 31% nas fake news do contexto. Na verdade, a acadêmica, polarizada para cá e para lá, perdoem a brincadeira, esclareceu que os tais 31% são dimensões críticas ao governo e que o estudo não valora se as críticas são verdadeiras ou falsas. A gente já comentou sobre isso. Foi o bastante para esta poderosa máquina lulopetista trituradora, hoje aparentemente sob forte influência direta da primeira-dama Janja, como é voz corrente no mercado digital, cair para destruírem a professora, a ponto dela ter declarado que os petistas só pararão quando ela desaparecer, segundo a coluna quando Paulo Capelli do Metrópolis.
Faça isso não, professora. Faça como eu, que aguenta em frente a este canalha há décadas. Produz um levantamento de quanto dinheiro público o lulopetista já despejou na rede escória que faz o serviço sujo deles. Eu publico aqui sem dó nem piedade. Análise completa, blá blá, e deixa lá um link da newsletter dele. Ciro Gomes está só reverberando no caso da Michele Prado. Não falou nada demais. Não fez nenhuma pontuação que ninguém comentou até o momento. Só que é uma crítica vindo da esquerda sobre a esquerda, sobre o petismo. E é muito interessante. Muito interessante. A esquerda brasileira, petista, né, só tem uma ferramenta para lidar com problemas e adversidades: perseguir. Ciro Gomes se alinha ao bolsonarismo. Pronto, já botou a foto do Ciro com Bolsonaro, né? Juntos e misturados, minha Nossa Senhora. Aí você vê, esse é um negócio aqui. Você vê ali o David Nemer, especialista de fake news, tipo o Pablo Hortelado da vida. A incomparável habilidade de Ciro Gomes para aparecer do nada para falar porcaria não acerta uma. Vários petistas estavam falando, não, ele escreveu o nome da Michele Prado errado. Ela não é professora, mas... Cara, o ponto central da crítica dele é o seguinte. O estudo diz uma coisa, o Paulo Pimenta diz outro. E os petistas estão perseguindo a menina que desmentiu o Paulo Pimenta e foi demitida, porque também desmentiu a Daniela Lima. E aí o pessoal tá incomodado. Não, ele apareceu na hora errada. Por que na hora errada? Porque não pode expor nada do governo Lula. É uma máquina de cancelamento. Só existe isso na esquerda. Aí vem o autodenominado comunista. Ele se chama de comunista, Jones Manuel. Essa seita petista é muito útil nos para ataques, mentiras, calúnias e difamação. Poderia tentar explicar, por exemplo, por que os governos Lula e Dilma nunca lutaram para reverter a contra-reforma tributária de FHC vigente até hoje. Isso eles não querem. Isso vai sair. Não, tem que fingir que o governo Lula é um governo nacionalista, pró-povo, pró-trabalhador. Aí essa mesma esquerda que não aceita que os seus aliados deem um pio sobre os assuntos polêmicos, tem que ficar caladinho. Essa mesma esquerda... isso aqui eu não achei onde colocar, eu queria comentar com vocês rapidinho, né? Documentário sobre Lula, sem espaço para oposição, recebe aplausos em Cannes. É um cenário muito, muito normal, né? É como a esquerda. Seja no Brasil, seja internacional, não existe espaço para o contraditório. Aqui está comentando o seguinte, em geral não há espaço para qualquer tipo de oposição no movimento semelhante ao adotado por outros documentários recentes sobre a vida política brasileira, como Democracia e Vertigem, da Pedra Costa, O Processo, de Maria Augusta Ramos. Falando o seguinte, os documentários da esquerda só têm entrevistados da esquerda do início até o fim e todos pensam da mesma forma. Não assim, vamos aqui analisar o processo de impeachment. Não, pega uma galera da direita, pega uma galera da esquerda, pega uma galera do centro, e você expõe diferentes correntes de pensamento e deixa que o telespectador forme a sua opinião. Não existe contraditório. É o padrão governo Lula. Mas aí vem. Isso aqui era pra estar até lá na frente também. Vou botar pra cá. Foi mal. Eu vou voltar depois pra falar dessa e dessa daqui. Mas enfim, essa mesma esquerda que não aceita que seus aliados históricos deem um passo mais fora da linha, não pode dar um, que já é cancelado. Que não existe espaço para oposição contraditório. Ministro do governo Lula, Celso Sabino, é provável que União Brasil caminhe com Lula em 2026. Diz ministro do Turismo sob disputa à presidência. Aí essa mesma esquerda que persegue, cancela todos os seus aliados que falam um ai. Vamos ouvir aqui o Disseu? Para os jovens, a única coisa que eu digo para eles é o seguinte: tomem o poder. Lutem. Partido político é disputado. Vai ter congresso agora. Filie milhares de jovens do PT.
Porque o PT precisa começar a fazer consulta por aqui. Nós temos 700 mil filiados aqui. Por que e mobilização por aqui também? O Lula chamou a luta contra o juro alto, chamou a luta pela reforma tributária, chamou a luta contra a desigualdade. O que nós fizemos? Então, tem algum problema. Nós temos que debater isso agora. Agora tem que ganhar a eleição. Agora eleger vereador e prefeito, fazer disputa com a direita, isolar a extrema-direita, porque nós temos que derrotar a extrema-direita. Onde nós temos um candidato forte, é o nosso. Onde nós não temos, se tiver um de direita civilizada, é ele. Porque nós não podemos deixar o bolsonarismo crescer. A vida é assim, dura. Tem hora que a gente tem que fazer essas opções. Você ouviu esse final? A mesma esquerda que persegue o Ciro Gomes e não aceita o contraditório, na hora do vamos ver, cola até com a direita civilizada. A direita civilizada incomoda menos o PT do que as críticas do Ciro Gomes. Vocês não estão vendo que tem algo estranho, gente? Muito estranho acontecendo neste país? Bolsonaro diz, meu primeiro mandato de deputado federal foi em 1991. O cara do vídeo, Daniel, é tido como cérebro do PT. Quando interessava ao partido, pregava o voto nulo junto aos isentões e desde sempre posavam de puros, verdadeiros e moralistas. O que o MBL fez, né? Aprendeu com o Disseu. Quando no governo, de 2013, 2016 e agora, sempre compraram apoio com ministérios estatais, bancos oficiais, o pagamento mensalão. Hoje, eles buscam qualquer apoio para as eleições municipais, bem como simpatia dos mais jovens, inexperientes e doutrinados por eles mesmos. Cabe a nós, no campo político, continuarmos nosso fortalecimento pelos municípios. Temos princípios, bandeiras e um povo que vem abrindo cada vez mais seus olhos para questões nacionais desde 2019. Aí eu nem falei, né? Olha o comentário do Arthur. Apoio do Kim Kataguiri tem. É União Brasil. Partido Kataguiri, Partido do Caiado. Aí você fala assim, não fala da MBL, não fala, isso está sendo injusto. Está sendo injusto você conectar o PT ao MBL. Tá bom. Padilha, ministro de Lula, elogia Kim Kataguiri por iniciativa para o Rio Grande do Sul. Aí você fala, mas o Kataguiri fez algo bacana? Tá, beleza. Vamos olhar a justificativa do Padilha. Em postagem numa rede social, o paulista Padilha ressaltou o fato de políticos de São Paulo, de diferentes cores partidárias, destinarem emendas para o Rio Grande do Sul. O Padilha, vou começar do fim, elogiou a Tabata, a garota do Lema, Érica Hilton do PSOL, Guilherme Boulos e Kataguiri. Gente, eu tô louco? Ou Eduardo Bolsonaro também é um político por São Paulo? Se o Padilha não quisesse, né, agradar, elogiar todos que estão ajudando, sem olhar quem, ele também deveria ter elogiado Eduardo Bolsonaro. Mas Eduardo Bolsonaro não é da direita civilizada, como o Kataguiri, como o Celso Sabino do União Brasil, como o Disseu manda. Eu comentei no final do vídeo ontem, falo pra vocês de novo. Pra mim tá claro, o PT é o establishment. E o PT já sabe que não vai dar pra eles em 2026. Eles vão lançar candidato? Vão, porque é importante. Você tem que ter o candidato para você fazer apoio para os governadores, para eleger senador, para eleger deputado federal, porque a campanha presidencial é gigantesca. Então, quando ela vai no estado, todos os candidatos da deputado federal vão estar em cima do palanque. Então, você acaba economizando também. Mas eles sabem que não vão levar. Então, o PT já está começando a organizar o seu meio de campo em torno da direita permitida. Eu tenho um amigo que sempre me diz, o PT é ótimo para escolher o adversário que eles querem, né, combater. Que mais? Assim, tá muito óbvio. Sabe? São balões de saio atrás de balão de saio. PT aprova apoio a candidatos do União Brasil a prefeituras. A executiva nacional do PT.
Aprovou apoio a candidatos a prefeito do União Brasil. A aliança não está condicionada necessariamente à indicação do vice, ó. Estou apoiando, nenhum vice eu vou emplacar, mas eu estou apoiando a direita civilizada. No caso de partidos como União Brasil, que é de direita, o aval também é permitido, com a condição de que os candidatos estejam comprometidos com apoio a Lula, outro nome do PT à presidência. Balela, não tem nada disso. É já buscando aqui os espaços, apoio, na verdade, a deputado federal, estadual, papapá, ajudar. Na hora do vamos ver o candidato a governador, para manter o país na linha da democracia. O problema é que 2026, olha, eles já falaram para vocês que as eleições de 2022 eram a mais importante do país. A de 2026, eles vão voltar falando que a 2022 era a fichinha. Que, na verdade, a de 2026, que é o vamos ver, que vai ser a eleição mais importante da história do Brasil. Em 2030, vai ser de novo a eleição mais importante do Brasil e vai ser o mesmo discurso sempre em defesa da democracia. Aí, eu comento no vídeo, eu falei, gente, tá tudo muito estranho, rapaz. E eu falei, ó, pra mim tá claro que tá se desenhando. Eles vão criar um balão de ensaio com cada candidato de direita que é tragável pelo bolsonarismo. Zema, Caiado, Ratinho Júnior, o próprio Tarcísio. Vão ver e eles vão ver qual dá pra ir colando. Na boa. Vai ter um evento de segurança pública. A esquerda nem liga pra isso. Organizado pelo Valfrido Vardi, parceiro do Boulos. Toda a turma dele lá do IRE, né? O Rafael Valim e o Pedro Serrano. Tá lá em cima, né? Realização, o IRE. Aí vai chamar o Lewandowski, tudo bem, tá. O Silvio Almeida, esquerda pra valer, né? Cáutia Abreu, direito civilizado, Cláudio Castro, direito civilizado. Chamaram o Caiado. O Bill de Blasio, que eu acho que piorou a segurança pública em Nova York quando ele era presidente. Pera, né? Tá de brincadeira. Tá de brincadeira. O Valfrido Vardi é quem assina a ação, né, do pessoal e dos partidos de esquerda que foram questionar a multa das empresas, da Lava Jato. Ele assina. Esse cara. E tem um programa junto com o Reinaldo Azevedo, que é amigo do Boulos, que foi o primeiro patrão do Sérgio Moro quando o Sérgio Moro deixou o governo antes de trabalhar na Álvares e Marçal. O Sérgio Moro trabalhou pro Valfrido Vardi. Vocês estão entendendo o que está acontecendo no país? Assim, tá escancarado. Escancarado. Por isso, que 2026 eu espero que tenhamos um candidato odiado pela imprensa, odiado por todo o mercado e odiado pelo PT. Se um desses três grupos não tiver, né, contra, com certeza esse candidato não é tão bom quanto a gente imagina. Mas pode ter certeza. Ainda que seja um cara de direita, se um desses três grupos estiver apoiando, é porque esse grupo tem a certeza que é o melhor caminho a ser tomado e que eles vão conseguir conter o governo de alguma forma. Porque se for um cara indomável, como é Bolsonaro, vai ficar todo mundo contra. Mas pode anotar e me cobrar. Carlos Bolsonaro até escreveu isso daqui, ó. E ele nem sabia dessa postagem aqui, ó. Já foi depois no livro da postagem dele, ó. Ontem Zé Disseu tocou berrante para a imprensa ao conclamar aliança com a tal direita moderada, algo que qualquer um sabe que não existe, pois trata-se apenas de um rótulo para a isentosfera, os eternos aliados de quarto escuro. Após as notícias de hoje, as peças colocadas na mesa movimentam um tabuleiro que o sistema permite como direita. Aí, só para falar do sistema establishment, aí eu queria colocar isso na sequência, mas ficou fora de ordem. Ontem, o cara lá do Irã foi de arrasta pra cima, né? O helicóptero caiu. Mas enfim, segundo a Globo e o Estadão, o ultra conservador, né, bateu as botas. Ultra conservador, eu gosto desses rótulos, né? Todo mundo. Então é isso, eu quero alguém ultra conservador. Não igual esse cara, né? Óbvio, esse cara pra mim é um fundamentalista muito louco, né? Mas tudo bem. E aí, para nos conectar com o tema seguinte, a direita, né, extrema, não a moderada, não a civilizada, segue se movimentando pelo planeta. Teve um baita evento lá na Espanha, a galera foi,
Milley estava lá também, aqui é uma participação dele, tá vendo lá do Vox. E aí a Karina Botelho tá ali, né? Professora da UERJ, turminha da esquerda. Assustadora a quantidade de gente e assustador ver a articulação. Além da urgência de respostas rápidas, a ameaça que não é só nacional, mas mundial, falta também uma melhor resposta à extrema-direita que se organiza cada vez mais. Tá claro que Tá claro que a que estamos usando, né, estão ultrapassadas. As nossas ferramentas, o que estamos fazendo como esquerda, não tá dando certo. Aí, tinha isso aqui antes de trazer a questão da esquerda. E a gente comentou no vídeo ontem, a turminha, Faria Lima, Campos Neto, André Esteves, Ciro Nogueira. Ontem veio Lauro Jardim. Repito que eu já falei diversas vezes. Lauro Jardim é o colunista mais importante do jornal o Globo. Por quê? Porque Lauro Jardim é o porta-voz. Se o Jamil Chad é o porta-voz da ONU, Lauro Jardim é porta-voz da Faria Lima. Todas as notícias importantes da Faria Lima saem onde? Na coluna do Lauro Jardim. Onde são notícias do que o Esteves falou que o Brasil, meu Deus, ele estava muito triste com o Brasil. Na coluna do Lauro Jardim. Esse daqui, no Lauro Jardim. Todas as notícias americanas, Lauro Jardim. Notícias de fusões, Lauro Jardim. É sempre ele. Sempre ele. Não é aleatório isso. Inclusive, porque Haddad foi buscar aproximação com o Lauro Jardim, porque Lauro Jardim é o porta-voz do mercado financeiro. Então, o Haddad foi o primeiro jornalista que o Haddad foi atrás. No jantar oferecido a 30 empresários e investidores pelo BTG, na semana passada em Nova York, Benjamin Steinbrück estava pessimista com o Brasil. Dono da CSN, criticou a postura do país diante da comunada, comportamento que, em sua opinião, vai destruir a indústria brasileira. Mostrou-se inquieto com o nível crescente de corrupção por aqui e também com o aumento do poder de fogo da turminha do primeiro comando na economia formal, especialmente no setor de postos de combustível. O Benjamin, e aí vocês entendem um pouco mais do mercado, ele aparece aqui, ó, antes do término das eleições. Aí vocês não entendem porque os liberais apoiam Lula. O mais novo nome no bolsão de apostas para o Ministério de Lula. Um novo nome surgiu no bolsão, né, nas conversas entre empresários e emissários do Lula, os emissários, né, para a composição do Ministério de um eventual novo governo petista. Trata-se de Benjamin Steinbrück, presidente da CSN. Uma das possibilidades seria ele assumir o Ministério da Indústria. Faria Lima tá muito... É o mercado, gente. Ai, meu Deus, as ações estão caindo. E daí? Tô nem aí. Pô, miséria, sabe? Tô muito preocupado com vocês. Hoje em dia, na boa, eu me pergunto qual empresa que o seu dono, sabe, tem alguma preocupação com o país está listada na bolsa. Porque parece que hoje, para você estar listado na bolsa, só se você for um woke. Você não tem todos os relatórios de ESG, equidade, diversidade, isso, aquilo, outro. Você não seguir as normas, melhores normas, blá, 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 blá. Tu não pode listar a tua bolsa, tua empresa mais na bolsa de valores. Você não tem mais acesso ao capital. Só a turminha do amor. Então, assim, quero que a turma do mercado, sabe, vá para aquele lugar. Mas vamos continuar. Aqui sim eu queria colocar depois o negócio da Espanha, né? Ficou meio desorganizado o vídeo hoje, me perdoe. Extrema-direita global se une e projeção indica guinada reacionária na União Europeia. Essa aqui é uma nota que eu gosto porque confirma alguns pontos que eu vi abordando, né? Fala, ó, tá vendo? Avisamos, hein? Na tentativa de catapultar o movimento ultraconservador, a extrema-direita ultraconservadora. Eu adoro isso. Tudo é extremo. Extrema-direita europeia se move num pacto contra a imigração e para rever as mudanças contra as mudanças climáticas. Contra a agenda verde, né? Matéria do Jamil Chad. Em encontro nesse fim de semana na Espanha, o movimento conservador apresentou que seria a plataforma eleitoral para tentar ampliar sua influência no resultado da eleição ao Parlamento Europeu em 9 de junho. As pesquisas de opinião apontam que partidos de extrema-direita podem terminar em primeiro lugar em 9 dos 27 países da União Europeia, incluindo a França e a Holanda. Eles ainda seriam a segunda ou terceira maior força política na Alemanha, Espanha, Portugal
e Suécia. O Pacto de 10 pontos, que serve como plataforma eleitoral para a Europa, consta com pontos polêmicos sobre imigração, soberania, defesa dos cristãos, negacionismo climático e protecionismo agrícola. O que é isso? A turma lá na Europa está se organizando e criando, algumas ideias para você poder, no final do dia, ter um projeto. Você precisa de um projeto, porque quem não tem um projeto não sabe para onde ir, não vai para lugar nenhum. Eis alguns pontos da plataforma. Primeiro, valores tradicionais, preservação da identidade nacional e um compromisso com as tradições, as liberdades e os valores da, olha a palavra, Europa. Não são valores ocidentais, são valores da Europa. É diferente. Vou dar a dica, e com certeza vou ter que falar isso ao longo dos dias. Vocês abrirem a imprensa, grande mídia, e alguém falar que os valores ocidentais estão em risco, fuja. Eles estão defendendo a agenda woke. Não existe valor ocidental. Os latinos têm o seu jeito de ser, os nórdicos têm o jeito de ser, os eslavos, o americano tem o jeito de ser. O que existe são a identidade nacional. Quando você fala de Europa, a União Europeia, você consegue ter ali uma certa unidade de algumas coisas. Mas tem muito país que está ali também que não se bate muito bem. Mas enfim, isso envolve uma reforma da União Europeia e dá início a uma nova era que aumente a soberania dos Estados-membros. Olha como o tema soberania está em destaque. Segundo ponto, proteger os cristãos em todo o mundo. Protecionismo agrícola. Compromisso por soberania alimentar. Apoio aos agricultores. E aqui não é apoio, aos grandes campeões nacionais. Não, calma. Aqui é realmente apoio ao agro. Por fim, desmonte de medidas climáticas, revisar o Pacto Verde da União Europeia, defendendo um novo equilíbrio entre ações climáticas e prosperidade. O grupo quer uma estratégia mais equilibrada e que não esqueça das pessoas comuns. Olha os pontos que a turma lá fora está batendo e vem tendo resultados concretos e reais que, segundo as projeções, a turma da direita pode ocupar a maioria em 3 países e em outros 9 está ali entre os 3 principais blocos. Olha as pautas: soberania nacional, soberania alimentar, desenvolvimento nacional, identidade nacional, um foco para a nação, protecionismo. Aí os liberais, se você é um conservador nos costumes, liberal na economia, você não pode apoiar os europeus, Você é liberal. Eu sou totalmente liberal. Para mim, deu errado. Mas deu errado. Tô vendo o mundo todo pontuando que tá dando errado. Aí, eu já tinha isso aqui na sequência. Taxas mais altas anunciadas por Biden encerram a era do produto vermelho barato. Aquele país vermelho. Nota extensa, longa. Publicado originalmente, acho que no Washington Post, a Folha traduziu. Um parágrafo para vocês entenderem toda a matéria. O antigo consenso foi despedaçado e um novo não surgiu ainda, mas estão tentando criar. Seria o quê? Que consenso é esse? Ele está falando do consenso de Washington. É um marco ali nos anos 80, um marco na globalização, que você começa a desnacionalizar, se é que a gente pode falar assim, Você desnacionaliza a coisa, aí vai crescendo e tudo mais, e aí vem esse fenômeno das multinacionais que se alastram pelo mundo e tudo mais. E aí a turma falando, cara, deu errado. Tá dando errado. A turma percebeu que deu errado e falou, não dá mais isso aí, não dá mais. Só no Brasil que os liberais seguem apoiando. E aí, como eu adoro seguir aquela máxima, se o consórcio está do lado, eu tô do outro, Folha de São Paulo publicou um editorial, então realmente é em nome da Folha de São Paulo, em nome do jornal CNPJ, protecionismo faz mal aos Estados Unidos e ao mundo. Reclama lá com eles então, porque eles estão vivendo muito bem. Diante das considerações de geopolítica e poder,
Fatores como eficiência econômica e respeito às regras do comércio internacional ficam relegados ao segundo plano. Vocês acham, gente, que em algum momento na história do planeta Terra, vocês realmente acham que Inglaterra, França, Alemanha, Noruega, Estados Unidos, os comunas, a Rússia, Coreia do Norte, você acha que algum desses países realmente tá ligando pra porcaria dessa regra? Só quem segue é os bocós. Os bocós. Tipo o Brasil. Eles só pensam neles. Todos. Todos. Outras regiões também parecem em vias de adotar restrições. Caso da União Europeia, com disputa de consequências temerárias. Não será fácil achar um ponto de equilíbrio respaldado no, olha a palavrinha, multilateralismo diante das forças. O que é multilateralismo? É você ter um órgão que representa diversos lados diferentes, ou seja, diversos países diferentes. Se você tem um que fala em nome de muitos, você tem uma unidade central, você tem uma espécie de um governo mundial. O que a Folha de São Paulo está falando é o globalismo está em xeque. O globalismo foi colocado em xeque. Porque o que é oposição ao globalismo? É o soberanismo, dá para falar assim, né? Você é um foco na nação. É um foco nacional. Óbvio. Mas óbvio que isso está sendo colocado em xeque. E a Folha de São Paulo está preocupada. A Folha de São Paulo é um jornal de esquerda, progressista, woke. Aí você vai falar, poxa, mas esse negócio de protecionismo, etc, tudo mais, para você ver que muitas vezes o debate ele é mal colocado. E aí, no Brasil, a gente tem nossos políticos que conseguem fazer as coisas ficarem sempre piores e distorcer tudo. Está sendo discutido aí a questão do imposto. Taxar imposto em tudo. Basicamente, 92% de imposto, qualquer compra internacional que você fizer. Aí você fala, mas por que os Estados Unidos podem fazer isso e o Brasil não pode? Calma, eu sei que você está se questionando isso. Mas tá ali, ó. Precisa ter justiça tributária. Diz relator sobre taxação de blusinhas. Artilharia do PP, né? O relator defende que a questão, mesmo que impopular para os consumidores, precisa ser enfrentada para que haja uma concorrência leal em relação à indústria brasileira. Beleza? Beleza. Vamos responder o nosso relator, esse inepto, com a matéria do Jornal Nacional, falando que os Estados Unidos está taxando todo mundo. Estados Unidos quadruplicam o imposto de importação de 25% para 100%. Você fala, meu Deus, eu vou comprar uma blusa agora, vai ter 100% de imposto? Eu moro em Miami? Não. Não. O 100% é para carro elétrico. Chips e celulares vão dobrar. Alumínio e aço vão ter 25%. Por essa matéria aqui, você já conseguiu perceber que produtos diferentes possuem tarifas diferentes? No Brasil, não. É uma só. Lá é um negócio focado ao mercado nacional. O que é que eles estão olhando? Bicho, olha só. Qual o valor do carro deles? X. Qual o valor do nosso? Y. Para o nosso carro ser competitivo, precisa de quanto? Mete 100%. Beleza. Temos aço? Temos aço. Eles têm aço? Eles também têm. O aço dele é mais barato. Para o aço nosso, Estados Unidos, o aço americano, ser rentável. E aí? 25%. Celular. Produzimos? Pô, tem a Apple. A maçã é demais. Você tem a própria Google, que produz muita coisa. E tem outras empresas. Eles têm lá, pouco, Xiaomi e tudo mais. Mas e aí? Aí você vai fazendo uma coisinha aqui, uma coisinha colar. Semicondutores, a mesma coisa. Gente, uma coisa é o relator do Mover tá preocupado com a indústria brasileira, mas o que é a indústria brasileira? Você tem uma indústria de linha branca lá na Zona Franca de Manaus, geladeira e tudo mais, beleza, coloca aí. Mas vê o que realmente está sendo produzido lá. Às vezes tem algum tipo de produto que no Brasil não se fabrica. Então, nesse produto, qual a lógica de você colocar imposto? Você tem uma indústria têxtil no Brasil, produz roupas, beleza.
Agora, qual é a indústria brasileira de semicondutor? Não tem. Qual é a indústria brasileira de videogame? Não tem. Qual é a indústria brasileira de carro elétrico? Não tem. Você tá entendendo qual é o ponto? Então, você acaba colocando imposto em tudo. E você só encarece. Imagine quanto tempo levaria para construir um prédio sem nenhuma ferramenta que não seja manual e não seja elétrica. Só com uma pá, uma enxada, uma colher de pedreiro e tudo na mão. Ia levar um tempão, né? Mas você tem as betonetas e tudo, vai agilizando. Agora imagine se cada pedreiro tivesse uma furadeira elétrica de bateria sem corda, uma esmerilhadeira, né? Uma pessoa chama de maquita, tivesse aquela nail, aquela que dá os disparos de prego. A gente tiver uma de cada, vai acelerar bastante, não vai? A produtividade vai ser absurdamente maior. Por que o Brasil não consegue ter um programa que valorize verdadeiramente um desenvolvimento nacional? Você fomentar que a coisa aconteça no Brasil. Porque até para você ter uma indústria dessa no Brasil, você precisa de uma ferramenta para construir essa indústria. Se você não tem ferramenta, você não consegue sair do lugar. Então, assim, todo o debate no Brasil, ele é desvirtuado. Tudo que não é pautado no Brasil é pautado de forma errada. Ninguém consegue pensar, ninguém consegue colocar um consenso mínimo que vá levar a gente para algum lugar. Você vê que no final do dia, o que está sendo protocolado aí pela turma do PP, do senhor Ciro Nogueira, tem como único objetivo dar mais dinheiro para o governo Lula, com maior aumento de imposto. Não tem nada a ver com a defesa da soberania nacional, com a defesa da indústria nacional. Nada. Por outro lado, quando você olha o que a direita está propondo, aí sim, a turma está preocupada com o Brasil. E aí eu falei, acho na introdução, né? A oposição, né? O primeiro opositor surge ao seu lado. Sei lá qual foi a coisa, acho que ficou melhor no início do vídeo. Ontem me enviaram essa matéria aqui. A Gazeta do Povo comentou sobre a lei do Felipe Barros. Eu achei essa nota muito ruim. Já vou até avisando, me perdoa, eu não vou mentir. PL da soberania nacional. Deputados querem limitar investimentos estrangeiros em ONGs no Brasil. Pelo menos 6 projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional querem tornar mais transparente e restringir o financiamento de organizações não governamentais, né, ONGs, que recebem recursos estrangeiros. Muitas dessas recebem dinheiro dos Soros, como vocês sabem. Esses projetos se propõem a proteger a soberania nacional, evitando, por exemplo, que ONGs travem guerras jurídicas para impedir a construção de estradas e infraestrutura na Amazônia ou promovam ações de propaganda em redes sociais ou filmes para tentar influenciar a sociedade para aceitar ações afirmativas, como políticas de cotas, instituições públicas e privadas ou ataques a valores conservadores. Por outro lado, os mesmos projetos já têm grande potencial para criar um dilema moral para a oposição. Aqui começa, né? Qual o dilema moral? A direita, ela defende a soberania nacional, ela defende o Brasil. Qual o dilema? Qual o dilema que tem aqui? Isso porque eles têm um grande potencial para violar a liberdade de expressão. Oi? Por quê? Quem está sendo impedido de falar? O projeto, ele, né, se debruça sobre dinheiro internacional entrando no cofre das ONGs. E, aí a segunda parte, o projeto da soberania nacional, ele pode minar valores caros ao liberalismo político. Do liberalismo. O liberalismo. Isso pode ocorrer na medida em que a tentativa de controle dessas organizações da iniciativa privada pelo Estado pode ser considerado uma ação autoritária, segundo analistas ouvidos pela reportagem. Vocês precisam ver o currículo de um desses analistas que a Gazeta do Povo ouviu. Pela visão liberal, a direita e a oposição deveriam promover suas próprias organizações ao invés de tentar usar o Estado para censurar visões contrárias às suas convicções. Não, ninguém está querendo censurar. Ninguém. Eu tô querendo falar o seguinte, irmão, se você recebe dinheiro para atacar o Brasil, irmão, não vai dar certo. Não vai dar certo. Se você tá recebendo... Olha, uma coisa é você receber dinheiro do Lema,
que tá no Brasil pra atacar o Brasil. O cara pelo menos é brasileiro. Outra coisa é você receber dinheiro dos Soros pra atacar e desestabilizar o Brasil. Liberal, gente. Isso é liberalismo. O dinheiro que eles estão preocupados. Uma legislação similar se tornou o foco da imprensa internacional nesta semana por ter deflagrado onda de protesto na Geórgia. Não foi essa semana, né? Tem uma semana já. Tá comigo atrás, a Gazeta. Tô meio chateado com vocês. Um país do leste europeu, o parlamento georgiano aprovou uma legislação apelidada de Lei da Rússia. Apelidada por quem, Gazeta? Que matéria porca, viu? Nossa! Quem colocou esse apelido foi a turma dos Soros. Lei da Rússia, pela qual organizações privadas que recebam mais de 20% de seus recursos do exterior têm que se registrar no governo como agentes estrangeiros. O nome Lei da Rússia vem do fato de Moscou ter aprovado lei similar em 2012 e usando a legislação para calar críticos do Kremlin de forma autoritária. Rapaz, você defende mesmo, né? Dinheiro internacional atuando no Brasil contra os interesses nacionais. Tá claro que essas ONGs fazem todo santo dia. Bicho, na boa, tem umas coisas assim que só um tapa. A Gazeta do Povo sofreu na mão do Sleep Giants. Aí agora tá com esse papinho. Rapaz, vocês não tem noção da vida não, só pode. O partido georgiano que propôs a lei se queixa que organizações locais estariam recebendo dinheiro para promover valores ocidentais no país. A turma não entende. Isso aqui é o que a imprensa noticia, né? Western values, Western. Não tem valores Western. Aí vem a Gazeta do Povo repetindo toda a narrativa mainstream, The Guardian, Washington Post, mas aí que no passado foi dominado pela União Soviética. Papo furado! Para de maluquice! Mas essa nova legislação cria empecilhos para a entrada da Geórgia na União Europeia. E daí? A direita, a extrema-direita, segundo o Jamil Chad, tá querendo dar um chega pra lá na União Europeia, reformar, voltar a focar no Estado Nacional. Mas os liberais não entendem isso. E por isso milhares de pessoas foram às ruas durante semanas e entraram em confronto com a polícia ao protestar. Várias pessoas, vários zongueiros. A proposta do Felipe Barros, chamada por ele de pele da soberania nacional, promete acabar com a interferência de países estrangeiros em assuntos estratégicos para o Brasil. Que ele cita lá, né? As áreas: transporte, energia, telecomunicação, ferramentas, indústria aeroespacial, extração de recursos naturais, saneamento, biotecnologia, medicamentos. Felipe Barros afirmou durante o programa Assunto Capital da Gazeta que seu projeto é diferente da lei da Rússia e visa proteger o Brasil. É para a proteção do nosso país, a nossa soberania nacional, diante dos ataques que nós estamos vivendo ao longo dessas últimas décadas de países que têm interesse no não desenvolvimento do nosso país atuando por meio de ONGs. Os 5 projetos, incluindo o Felipe Barros, devem ser analisados em conjunto nas Comissões de Administração e Serviço Público, CSP, de Finanças e Tributação, essa eu até já tinha dito, né, que possivelmente ia passar, e a CCJ. O relator na primeira comissão, o cabo Gilberto Silva, foi designado recentemente e ainda não apresentou parecer sobre a proposta. Um 6º projeto que está sendo analisado no Senado foi elaborado durante os trabalhos da CPI das ONGs. Ele estabelece regras de transparência e governança que devem ser observadas pelas organizações, além de vedar a participação de servidores públicos nas ONGs. A proposta terá que ser analisada por 2 comissões e ainda não tem relator. Na entrevista, Felipe Barros destacou ainda que partidos políticos seriam financiados por ONGs que recebem dinheiro do exterior e a forma como isso tem efeito no país. Aí ele cita, por exemplo, a Marina Silva, né? Um exemplo recente é a discussão sobre a exploração da margem equatorial. Marina, que é ligada a diversas ONGs, por meio do IBAMA, que é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, disse que a Petrobras não poderia explorar o petróleo na margem equatorial. Ao mesmo tempo, diversas ONGs entram na justiça para impedir a exploração, ou seja, as ONGs atuando como braço de uma política, a Marina Silva, que tem uma pauta que não é a do desenvolvimento nacional. Felipe Barros mencionou ainda a atuação de ONGs durante os debates do PL da censura, o PL das fake news. Segundo ele, o Instituto do YouTuber Felipe Neto, que recebe doações do Soros e outras fundações internacionais, teria sido responsável por incentivar a censura no Brasil por meio de estudos usados pelo Supremo que apontavam os perfis que deveriam ser punidos. Neste caso, a atuação das ONGs teria servido aos interesses do Partido dos Trabalhadores, serviu para o PT alimentar ou retroalimentar esses inquéritos das fake news que nós estamos vendo nos últimos anos. Aí que vem os especialistas. Essa é a melhor parte. Advogados e juristas, ouvidos pela Gazeta,
avaliam que as limitações impostas às ONGs podem ser subjetivas e acabar gerando interpretações divergentes. Essas propostas debatem de forma geral se as organizações privadas podem ou não receber qualquer tipo de apoio internacional, seja ele financeiro ou não, por meio de publicidade, vindo de partido político estrangeiro ou organismo internacional ligado a governo estrangeiro. Para o advogado e consultor econômico Antônio Fernando Pinheiro Pedro, do Think Tank Iniciativa DEX. Think Tank é ONG, viu? Não muda nada, é só o nome mais bonito. A proposta pode ser considerada antidemocrática. A oposição surge ao lado. Quem diria? Primeira nota batendo no pé do Felipe Barros, saída pelas mãos da Gazeta do Povo, que é do Paraná, viu? Cuidado, Felipe. É uma tentativa do Estado de controlar as ONGs. É um atentado à democracia. No que tange às ONGs, é uma tentativa de controle indevida. Mas, rapaz, só tá querendo impedir que países interfiram no Brasil. Porque muitas vezes são países que estão enfiando dinheiro nas ONGs. Um exemplo que a gente fala direto, a USAID, o NED. Já André Marsiglia aponta também a subjetividade nas propostas que pode gerar interpretações políticas. O que vai determinar essa ligação de organismos internacionais com governos estrangeiros mencionados na proposta? Tipo, o fato do USAID ser um órgão do Departamento de Estado dos Estados Unidos? Será que não é isso que mostra a ligação? Eu acho que é bem fácil de entender a ligação. Eu acho que é bem fácil de entender, né? Você vê ali, ó, é órgão do governo, recebe financiamento do governo. É muito simples. Olha, se um grupo recebe dinheiro do Pentágono, recebe dinheiro do Departamento de Estado, esse órgão tem ligações com o governo de algum país, né? Só dando aqui um exemplo do que acontece no Brasil. Mas tudo bem. Uma dessas ligações é o recebimento de recursos do exterior. A sigla diz que há outras possibilidades de ligação, como, por exemplo, veiculação em publicidade, propaganda e canais de comunicação. Aí, esse ponto aqui, eu conheço uma sigla, eu acho que ele não sei se ele não leu direito, não sei se a Gazeta do Povo escreveu de forma estranha, mas eu acho que o que está no texto não condiz com o que está na lei. O constitucionalista destacou ainda o trecho do projeto de Felipe Barros que trata do impedimento de participação de ONGs em qualquer campanha por modificação da legislação brasileira. Para é difícil ponderar essas campanhas e delimitar a atuação mencionada, já que seria possível interpretar que até mesmo opiniões e pareceres emitidos por ONGs que defendem a liberdade de expressão poderiam gerar um impedimento às organizações. Bom, o que a lei está falando é que quem não pode participar do debate público são, segundo o parágrafo 7º do artigo 4 do capítulo 2. O capítulo 2 fala sobre das ONGs. Artigo 4. As ONGs deverão manter situação contábil de forma a permitir o conhecimento detalhado da origem de suas receitas e a destinação de suas despesas. Aí o parágrafo 7 fala: as ONGs que receberem quaisquer recursos de pessoa física ou jurídica de país terceiro ficam impedidas de participar de qualquer campanha por modificação da legislação brasileira. É um caso muito específico. É quando uma ONG recebe de um país. Felipe não tá nem falando assim, não, cara. Pelo amor de Deus, pô. Não, desculpa. É qualquer estrangeiro, né? Não é questão de país. Qualquer estrangeiro. Seja pessoa física, seja pessoa jurídica. Assim, pô, pera aí, cara. Pera aí, bicho. Pera aí. Segura aí o liberalismo de vocês. Não dá. Mas vamos voltar pro especialista, o democrático. Para Pinheiro Pedro, da ONG Iniciativa DEX, a proposta apresentada no Brasil não será capaz de acabar com a farra das ONGs ou garantir que a soberania nacional seja preservada? A impressão que eu tenho é que isso vai acabar facilitando com que qualquer ONG que resolva fazer alguma crítica a uma política pública do governo, alguma ação governamental, pode, de repente, estar sujeita a sofrer algum tipo de retaliação fiscalizatória. É só não receber dinheiro internacional. Você não terá problemas. Os liberais, o Deus deles é o dinheiro. Aí, se liga. Antônio Fernando Perupado, o especialista da Gazeta do Povo. Pioneiro na área ambiental, tendo sido o primeiro presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB de São Paulo,
Será que ele curte um SG, uma política verde? Não sei. Experiência. Consultor do Banco Mundial. Já prestou consultoria a UNICRI, United Nations ONU. Foi integrante de vários organismos da sociedade civil, ONGs, com destaque para Green Economy Task Force da CCI, Câmara de Comércio Internacional, ou seja, Força de Tarefa da Economia Verde. Integrou a Câmara de Mudanças Climáticas, coordenou a Câmara de Legislação do SEBDES, que é o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, basicamente o conselhão. Presidiu o Comitê de Meio Ambiente da ANCHAN, Câmara Americana de Comércio. Tem outras coisas ali também. E, por fim, vice-presidente da Associação Paulista de Imprensa. Eu não sei, mas eu acho que o pessoal aí da imprensa do consórcio não gosta de liberdade de expressão, não sabe o que é soberania nacional. O inimigo está ao lado. Rapaz, primeira nota, batendo no pé do Felipe Barros, vendo da Gazeta do Povo. Baita especialista que vocês encontraram, viu? Por isso eu falo pra vocês. Vocês podem discordar de mim, quer continuar sendo conservador nos costumes, liberal na economia, segue aí com a turma, tem um monte de gente que pensa assim. Mas o que eu vejo é o caminho que a direita vem tomando ao redor do mundo, que o mundo vem mudando, as coisas mudam, as coisas não são as mesmas. Eu acho que a turma vem percebendo que esse papo de liberalismo é igual progressismo, assim como o progressismo não é sobre progresso, liberalismo não é sobre liberdade. Palavra, tu chama do que tu quiser. O Lula diz que ele é democrata. Né? Ele fala, na Venezuela a democracia é relativa. Né? Vocês vão chamar que é ditadura. Quem tem boca fala o que quer. O que eu sei é que para mim tá claro que o movimento que vem gerando não só frutos eleitorais, mas vitórias concretas, que vem trazendo melhorias para a vida do povo, e que eu acho que a vida de vocês está muito ruim, tem que melhorar, tá seguindo por um caminho que não é o caminho dos liberais, que é outra linha. Não é a linha da direita permitida. Para mim, o que está acontecendo no mundo tá claro, é só olhar como as coisas estão se desenrolando. O Dirceu sintetiza tudo isso, né? E se não tiver candidato nosso, votar na direita civilizada. O problema é o bolsonarismo. O problema é o bolsonarismo. Ai, eu não acho que nessas batalhas que a gente vai ter que lidar nos próximos meses, dias, como essa questão das ONGs, eu não acho que o bolsonarismo vai estar sozinho nela. Eu acho que vai ter alguns grupos que vão estar apoiando. Mas, com certeza, podem esperar uma união dos liberais com os petistas, com a turma do PSOL, para barrar um projeto como esse. Não é do interesse. Não é do interesse. Você acaba mexendo no dinheiro, o Deus de muita gente. Mas, enfim. Eu vou mandar o vídeo do Marco Aurélio, vamos sobre suspensão de rede, foi o único que eu dei play. Ah, não, tem um do Disseu também, né? Mandar os dois lá no Telegram, link na descrição. Eu vou ficar por aqui. E se gosta do meu trabalho, quiser dar aquela ajuda, já sabe como é o processo. Tem um Atlas brasileiro, kimpaim.com/br, onde estamos registrando tudo que vem acontecendo no Brasil, no mundo. Já tem 15 Atlas publicados, já escrevendo no de abril, né? O maior projeto historiográfico da era Lula. E por hora é isso. Reflitam sobre o que está acontecendo, gente. Reflitam. Não fiquem presos aos rótulos. Olhe o que está além do rótulo. Olhe o que está além do rótulo. Olha o que está além do rótulo. E desconfie de quem fala, temos que unir a direita, fazer aquilo outro. É sempre algum liberal tentando passar a perna, pô. Não tem condição. Essa turma aí tá de maldade. Tá com muita maldade. Fico por aqui. Deixa aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!